tudo bem com vocês? A pedidos, vou falar um pouquinho da minha história. Bom, meu sotaque me entrega muito, né? Na região a qual eu moro, todos já me perguntam logo de cara de onde eu sou, justamente por esse R do interior. Porém, eu sou de Bauru, São Paulo, e eu moro no Pará tem 12 anos. Então, assim, por mais que tenha todo esse tempo, eu nunca perdi o sotaque. Difícil de perder. Minha irmã fala que eu já tô bem paraense, né? Porque eu perdi muitos dialetos. Eu não falo mais tomar banho, eu falo banhar, né? Tem várias gíriazinhas que a gente acaba pegando, né? Porém, na localidade a qual eu moro é muita miscigenação. Ou seja, tem pessoas de todos os locais do Brasil. Então, falar um pouquinho da minha trajetória. Eu vim pra cá aos 11 anos, a primeira vez que minha mãe se mudou pra cá. E é bem engraçada a história, porque, tipo, não tinha parente nenhum aqui. E meu finado avô, juntamente com o meu padrasto e meu tio, saiu em busca de uma cidade para nós morarmos. Na época, minha mãe tinha uma loja de material de construção junto com meu padrasto lá em Bauru. E realmente estava difícil as coisas, eles queriam expandir o negócio. Minha mãe era formada cabeleireira e queria tentar, né, um outro lugar. Então, meu avô e meu tio, meu padrasto, foram primeiramente para o Mato Grosso e lá visitaram algumas cidades. E aí não gostaram, aí do Mato Grosso eles foram para Palmas, no Tocantins. Chegando lá, meu avô achou muito seca a cidade, não achou ainda legal. Porém, para ele já estava bom por ali, né? Para não andar mais para o norte, né? Porque já estava mais de 1.000 quilômetros de casa, né? De São Paulo. E falaram desse local que a gente mora aqui. E meu avô veio até aqui. Quando chegou aqui, meu avô falou assim: não, eu não vou mais para o norte do país, eu já estou muito longe dos meus parentes, dos familiares, eu vou alugar uma casa aqui mesmo. E minha mãe sempre cuidou do meu avô, né? Sempre acompanhou toda. Ele era cardíaco, né? Toda a trajetória dele, assim, sempre junto com ele, cuidando dele. Minha infância inteira, todos os finais de semana foram marcados pela convivência com meu avô, que nós íamos 60 quilômetros da cidade a qual nós morávamos para visitá-lo todo final de semana. Então minha mãe não ficaria longe dele. Isso foi em abril de 2003. Foi um baque muito grande para mim essa notícia de morar em outro estado, né, São Paulo, que assim, eu sempre vivi lá, né? Eu já tinha uma rotina bem equilibrada. Eu pegava condução, ônibus para ir para a escola, eu ia toda semana, né, quando dava certo, eu ia no cinema, no dia da meia entrada, né, na quarta-feira. Então assim, eu tinha uma vida bacana. E realmente essa mudança da minha mãe mudou a vida, não só a minha, mas das minhas irmãs, que na época eu tava com 11 e minha irmã mais velha tava com 21 e a outra com 20. E elas estavam noivas. Aí minha mãe falou: vocês casam ou nós vamos embora. E elas decidiram por casar, né? Já estavam noiva mesmo. E eu, que era muito apegada a elas, realmente sofri muito. Porque vim para um lugar que você não sabe o que te espera, ainda mais criança, realmente foi um baque muito grande. Para vocês terem ideia, eu imaginava que aqui era uma África com índios. No lugar dos africanos, dos negros, teriam índios. Eu imaginava que tudo era rua de terra. Quando eu cheguei aqui, as coisas eram bem difíceis. Porém, assim, não era tudo de terra, né? Tinha asfalto, tinha já algumas coisas. Não tinha shopping, né? Não tinha cinema. Atualmente tem cinema, só não tem shopping. Realmente foi assim uma adaptação bem complicada. Pra vocês terem ideia, eu não vou mentir pra vocês. Eu durante 2 anos é difícil eu lembrar o dia que eu não chorei. Não por ser o fim do mundo aqui, por ser horrível, mas porque realmente eu sentia muita falta das minhas irmãs, das minhas primas, que eu estava acostumada a ir na casa delas, direto, dormir. Tinha esse vínculo, né, familiar. E de repente foi me tirado tudo. Meu pai e minha mãe já eram separados, né?
separaram quando eu tinha 5 anos, então assim, por mais que eu era apegada com meu padrasto, que era, né, e é até hoje como um pai pra mim, eu realmente senti muito abalada. Porque quando mudamos pra cá, minha mãe teve que se dedicar ao negócio que ela abriu, né, o salão de beleza dela. Ela trabalhava muito, trabalha até hoje. Procurei a igreja, eu fiz catequese, eu enturmei, mas mesmo assim eu era muito tímida ainda. Então realmente, pra mim estar falando aqui hoje, mudou muito, foi Deus que mudou a minha timidez, né? Quando eu tava com 13 anos, eu pedi pra minha mãe para voltar a morar em São Paulo, porque realmente eu não gostava daqui de coração, não me adaptei mesmo depois de 2 anos. Porém, tinha algo que me prendia, né? Eu tinha um animal de estimação, salvei uma arara, né? De maus tratos. Essa arara fugia lá para casa, né? Porque ela apanhava muito, porque realmente ela era muito custosa, né? Como diz aqui onde eu moro, que é arteiro, né? Lá em São Paulo. Então ela destruía tudo. Ela cortava pau, derrubava as frutas das árvores. E aí eu tive que negociar na época, né? Os donos dela venderam ela por R$50. Só que na época o salário mínimo era R$200, né? E eu que não tinha nada, né? Pedi pro meu pai, ele enviou o dinheiro e a gente comprou ela. E eu cuidei dela, né? Até os 13 anos. Então, assim, ela era muito apegada comigo, ela aprendia muita coisa. Só que quando eu voltei a morar em São Paulo, eu deixei ela com um professor de música e ele cuida dela até hoje, né? Quando eu retornei pra cá, eu não pude pegar ela novamente, porque eles já estavam bem apegados, né? E também minha mãe não aceitava ela, porque ela era bem danadinha. Cortava fio de energia, não, fazia o estrago. Com 13 anos, eu fui para São Paulo, né, para Bauru, novamente, e fui morar com a minha irmã mais velha. Ela era casada e estava grávida na época, né? Ela casou quando nós mudamos para cá em 2003, então ela já tinha 3 anos de casada e estava grávida. Porque eu sempre observei muito, eu sentia que eu incomodava, apesar de não incomodar, de eles me tratarem super bem, eu sentia que não fazia parte daquela família. Na verdade, era mais problema psicológico meu, né? Nenhum lugar para mim eu me sentia peixe fora d'água. Mas eu tô falando disso porque toda a minha trajetória teve muito de Deus. E eu tenho que falar isso pra vocês. E nisso, né, eu estudava, né, eu levava 50 minutos para ir pra escola. E realmente era muito desgastante. E lá na escola, gente, sem brincadeira nenhuma, eu estudava numa escola em frente à prefeitura e o que rolava de droga lá dentro não tá escrito. Eu sei que hoje é uma realidade bem comum, né, no nosso país. Porém, pra mim, aquilo tudo era muito novo. Só que realmente Deus nunca me deixou, né, cair nem na tentação de experimentar isso. Porém, eu achava que eu tinha motivos suficientes, né, sofrimento suficiente, né, de ter realmente uma família, né, que foi toda separada, que tá cada um pra um canto. O fato de eu não me sentir bem em lugar nenhum, né, ficar me sentindo um peixe fora d'água. Só que eu nunca caí na tentação disso, graças a Deus. E daí eu fiquei 6 meses com a minha irmã. No final do ano 2006, eu fui morar com a minha madrinha em outra cidade lá em São Paulo. Tinha minha prima da mesma idade que eu, então eu vi com uma luz, né, no fim do túnel, né? Eu falei, não, lá eu vou me sentir talvez melhor, né? Só que realmente não aconteceu. Lá eu também me senti um peixe fora d'água, porque minha prima era muito diferente de mim, e isso é totalmente normal, né, gente? E eu tava naquela fase mesmo de adolescência, muito difícil, que só Deus mesmo para entender e ajudar. E nesse momento na minha vida que eu estive lá, que por mais que minha madrinha me tratava com todo o carinho do mundo, realmente a irmã da minha mãe fez um papel de mãe, e as filhas dela também, de irmãs, né, de me acolher, apesar de todas as dificuldades e os defeitos, né, eu não consegui me adaptar. Eu fiquei lá, só que eu fiquei lá o ano todo, de 2007. Fiz 15 anos, né, em 2007.
tava numa fase já querendo começar a namorar, mas eu tinha realmente muito medo de envolver, eu tinha medo de tudo, gente, eu era muito fechada. A falta de adaptação fez eu querer buscar, né, uma tentativa de retorno pra cá. Aí quando eu vim no final do ano, que eu já tava com 15 anos e meio, minha mãe falou, fica aí mesmo, filha, tenta, às vezes a gente arruma um serviço pra você, né, você tem uma renda, você faz crisma na igreja, né, então aí tudo pra mim, essas opções foram boas. E aí eu vim, eu dei uma chance pra essa cidade, e aí eu comecei a gostar daqui, porque aqui onde eu moro é muito sossegado. Enquanto lá em São Paulo é aquela corrida frenética, de você não ter tempo de nada, de refletir, de sua vida passar boa parte dela no trânsito. Aqui não, aqui é tudo muito perto. Então você pode morar no bairro mais longe do centro, que em 10 minutos você tá no centro. Comecei a gostar da tranquilidade daqui, da cultura, da simplicidade que é o povo. Igual lá, né, eu via muito isso, essa questão cultural, porque lá nas escolas em São Paulo, as meninas iam maquiadas pra escola, ia toda aquela coisa. E aqui, na época que eu estudava, ninguém ia maquiar, ninguém tava nem aí pra isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia que eu sou professora, tem muita menina que vai maquiada. Realmente, mudou as coisas aqui. Mas essas coisas todas, esses detalhes, me acolheram. E aí eu comecei, né, a fazer crisma, a ter novas amizades, também comecei a namorar, tive meu primeiro namorado. E tudo se encaminhava bem, né? Comecei a trabalhar também. Aí quando eu tinha 16 anos, eu namorei só 8 meses, meu primeiro namorado. E aí não deu certo. E depois de 2 meses do término desse namoro, eu conheci o meu esposo. No ano de 2008, em dezembro, eu conheci o meu atual, né, namorido, até hoje, né? E aí nós começamos a namorar. Depois de 9 meses de namoro, ele me pediu em casamento. Foi um noivado surpresa, né? Não desconfiei, minha mãe acumulada com ele, mas enfim, foi muito bacana. Julho do outro ano, julho de 2010, nós nos casamos. Após o nosso casamento, eu descobri que estava grávida, né? Eu já falei isso em outros vídeos, no meio de um tratamento de gastrite. Não esperava, não foi planejado, mas foi abençoado, né? Fala assim, que tá nos planos de Deus, né? Que é de Deus, é de Deus. Então, assim, recebemos de coração, né? Já estávamos casados e, assim, foi muita alegria para a família. Só que ela nasceu na minha primeira semana de aula da faculdade. Então foi realmente muito difícil. E é uma outra temática que eu já falei que eu vou trazer para vocês, né? Estudar e cuidar de criança, né? Então Yasmin nasceu em fevereiro de 2011. Ela tá aqui estudando do lado. De 2000... Oi, pessoal. Em fevereiro que assunto é história e não tá fazendo tarefa, mas enfim. Eu tava escrevendo. Eu ia fazer faculdade somente em agosto, depois de que ela tava com 5 meses, né? Então eu dei toda a atenção ao aleitamento materno, apesar de não entender ainda assim a importância disso tudo, né? Igual eu falo em outros vídeos sobre a pega correta, né? Realmente eu não entendia, mas eu dei toda a atenção que eu poderia dar. Quando foi em agosto, por ser faculdade do estado, eu tinha que estudar de manhã e de tarde. Porém, foi muito bom, eu fiz muitas amizades que eu tenho por toda a vida, né? Em 2014 estava formada, já estava fazendo uma pós-graduação. Minha área de atuação, minha área profissional, ela foi escolhida por Deus. Porque, assim, eu não tinha plano de ser professora, porém eu gostava da área ambiental. Eu queria fazer engenharia ambiental. De engenharia ambiental só abriu 1 ano antes de eu fazer o vestibular. Ou seja, quando eu estava no 2º ano, abriu a última turma de engenharia ambiental.
na localidade a qual eu moro. Então, quando eu prestei vestibular no terceiro ano, a única área que se assemelhava à minha era biologia. Então, eu fiz biologia, só que não queria ser professora. Eu queria me especializar na área ambiental, florestal, né? Porém, quando eu fui para os estágios, eu me apaixonei, né, pela educação e passei a procurar trabalho na área. Tanto é que quando eu terminei a faculdade em 2014, eu já estava empregada na primeira escola que eu trabalhei. Então, já tive uma oportunidade de emprego, né? Eu não saí de estudante para desempregada, graças a Deus, que era uma preocupação muito grande por eu ter uma filha, né? A gente, mais que o marido dá, né? A gente sempre quer ter nosso dinheirinho. Eu já trabalhava desde os 16 anos, né? Então, eu tinha costume de ter meu dinheiro. Na faculdade eu não pude trabalhar devido ao meu curso ser de tarde e eu ter minha filha pequena. Então, eu terminei a faculdade, já fazendo uma pós-graduação. Depois da pós-graduação, eu já comecei um mestrado. E tudo na área da educação, eu realmente quis investir no gosto. E, vixe. Eu fiz 2 anos de mestrado, 2016 e 2017, mestrado. E 2018 já era, né, para a apresentação do trabalho final. E eu engravidei dos gêmeos. Não consegui concluir o meu mestrado. Eu brinco, né, que com a minha família, com a minha mãe, eu falo que a Yasmin é a graduação, o Felipe e o Iago é o mestrado e o doutorado. E não troco por nada, tudo que eu passei com, né, assim, eles, né, claro. Porque, assim, qual que eram os planos? Já até contei também, que como eu parei com a medicação anticoncepcional em novembro de 2017, eu pensei que eu ia demorar um pouquinho a engravidar, pelo menos uns 6 meses, né? E isso não aconteceu. Eu sei que varia de organismo para organismo, mas em janeiro eu tava grávida. Gravidez gemelar é realmente muito diferente. Tipo, o meu enjoo era em dobro, minha dor de cabeça era em dobro. Eu começava a ler, eu tinha uma dor de cabeça muito grande, que só passava com medicação intravenosa. Então, realmente, eu sofri muito. Nesse sentido, foi uma gravidez tranquila, não tive descolamento de placenta, sangramento, mas foi bem difícil. E eu trabalhava, né, gente? Como eu disse, eu trabalhava desde 2014 na área. E eu dando aula grávida, né, eu falei dessa questão do INSS, de eu sair antes também, em outro vídeo. Depois que os gêmeos nasceram, eu reduzi toda a minha carga horária. Eu reduzi meus trabalhos, né, por mais que isso pese financeiramente. Eu sei que eles necessitam de mim, né, da minha presença. Até o ano passado eu trabalhava de manhã, somente de manhã. Foi assim, quando eu descobri que estava grávida, o ano de 2018, o ano de 2019, eu trabalhei só pela manhã. E quando foi agora 2020, eu também estava trabalhando pela manhã, de noite, em dias alternados, né? Num cursinho. Porém, não consegui conciliar, né? Eles estão numa fase agora que necessitam mais ainda de mim. Estão com 1 ano e 9 meses e minha filha com 9 anos, então realmente eu tive que abrir mão, né? Como eu falo, assim, às vezes a gente tem um peso financeiro, porém não tem preço, né? Conviver com os filhos e o que nós fazemos é por eles, né? Por amor a eles. E hoje eu tô aqui com esse projeto, né, depois dessa pandemia, depois de um insight, eu tava me ressonando, Deus me falou, né, eu queria fazer algo a mais. E eu senti esse desejo no meu coração. E veio uma amiga e me deu um empurrãozinho ainda, porque eu não tinha coragem. Ah, você não gravou, faz seu vídeo no canal, divulga. Eu até demorei a divulgar, porque realmente eu tava com muito receio, né, vergonha, talvez, sei lá, timidez. Enfim. Essa é um pouquinho da minha história, né? E vai ter muito mais coisas, muita coisa nessa história. Tem muitos detalhezinhos que eu gostaria de compartilhar com vocês. E um deles foi que eu falei desde o início, foi Deus. Deus sempre esteve na minha caminhada comigo, né? Ele está com cada um de vocês também, né? Não se esqueça disso.
Porque por mais que nós tenhamos dificuldades, que seja difícil se adaptar a algo novo na vida, Deus está com você se você buscar Ele. Busquei Ele de todo o meu coração em alguns momentos, e sem coração em outros. Teve momentos que eu não busquei na minha vida, mas Ele se mostrou presente. Então perceba, observe, Ele está aí contigo. Então toda a minha trajetória, né, separação de pai e mãe quando eu tinha 5 anos, adaptação a um local a qual eu não conhecia, a qual eu estava longe de pessoas que eu amava. Depois toda a dificuldade de você não se sentir bem em lugar nenhum, né, como deveria. E realmente você vê muitas coisas erradas, né? Igual na adolescência eu presenciei muita coisa, né? Que me desanimava, que era o uso de droga, prostituição, fazia eu ter medo de namorar por causa dessa questão toda. As coisas me afetaram em um dado momento. Minha timidez, que só foi quebrada, né? Comecei a participar dos grupos da igreja, a intimidade de Deus que me ajudou. Os detalhes, né, nessa história toda, eu falo, por exemplo, meu esposo foi Deus que enviou, porque ele me ensinou a ser uma pessoa melhor. Apesar de vocês verem essa carinha que meiga, né? Era uma pessoa um pouco orgulhosa, guardava mágoa. A minha gastrite nervosa era devido à minha ansiedade, ao meu estresse. Eu tinha muita dor de cabeça, né? Então essas coisas todas foram tiradas com a ajuda de Deus, é claro, e com o do meu esposo, que teve muita paciência e me ajudou nesse sentido a ser uma pessoa melhor, uma pessoa que não sente raiva de ninguém, que quer sempre o bem, que sempre faz, né, sem esperar nada em troca. Então ele me ensinou a ser assim com os outros, a realmente ver sempre o lado bom das coisas, a não chorar pelo leite derramado. Então assim, tudo na vida tem um porquê. E hoje eu descobri o porquê que Deus me trouxe tão longe da minha terra natal. Então Deus deve ser por linhas tortas mesmo. Então, não duvide do Senhor, confia, porque Ele tem o melhor para você. Amém? Até a próxima. Beijo!